E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Olha, hoje é um dos vídeos mais importantes aqui do canal para quem está planejando imigrar para um novo país. Eu diria um dos mais importantes, não, o mais importante para quem está fazendo seu planejamento. Porque hoje, como vocês já viram no título do vídeo, nós vamos falar sobre o custo de vida de morar aqui na Austrália. Todos os dados que nós vamos compartilhar aqui com vocês são referentes aos nossos gastos. Hoje completa um ano que nós estamos morando aqui na Austrália, nós estamos morando atualmente aqui na cidade de Brisbane, no estado de Queensland. Então, só para poder contextualizar vocês, nós somos um casal que não dividimos apartamento. Então, justamente por isso, todos os gastos que vocês vão ver aqui é de um casal que optou por não dividir apartamento. Então, nós moramos sozinhos, só que claro que no final do vídeo nós vamos dar aqui a nossa opinião e nós vamos falar também uma média de valores das pessoas que optam por dividir apartamento, que é o mais comum por aqui. Só que uma coisa que eu já adianto para vocês, que nós notamos assim que nós chegamos aqui na Austrália, é de que as pessoas que migram para cá, diferente de outros países que nós já passamos, optam por não dividir apartamento, coisa que era muito comum lá pela Europa quando nós morávamos lá. Nós passamos 3 anos das nossas vidas vivendo por lá e durante esses 3 anos nós dividíamos apartamento para poder caber no nosso orçamento o valor do aluguel. E aqui na Austrália nós percebemos uma certa facilidade quando se comparado com a Europa, né? Então vamos para o primeiro gasto, que eu diria que é o maior gasto que nós temos com nossas despesas. Isso mesmo. Que é o aluguel, minha gente. Nós pagamos 650 por semana só de aluguel e não inclui nenhuma conta. Isso mesmo, porque geralmente tem alguns apartamentos que já oferecem um aluguel com as contas inclusas. Nesse nosso caso, é até legal para você que está assistindo aí, porque você vai ter uma noção, por exemplo, do valor da internet, do valor da energia, água e por aí vai. Então, é um aluguel legal de se compartilhar justamente por esse fator. O valor das contas de casa não estão inclusas no valor do aluguel. Então, 650 por semana é somente o valor do aluguel por aqui. O que é um valor de aluguel até que um pouco elevado para os padrões daqui. Então, a título de comparação, nós vemos pessoas alugando apartamentos de um quarto, assim como o nosso, por 550, 500 dólares por semana. Essa é uma média, assim, do que a gente tem visto nos últimos meses aqui por Brisbane. Sim, mas só lembrando que quando a gente começou a procurar o nosso apartamento, foi em novembro de 2025, e os valores que nós encontramos foi só esse, 550, 650, Até 700, né? até 750 nós encontramos. Isso mesmo. Então, esse foi o que casou pra gente, não foi? Isso mesmo. Só que o condomínio que nós vivemos aqui é um condomínio bem legal, tem piscina, tem academia, é um condomínio com uma qualidade... Tem horta, Ah, verdade, tem uma verdade. hortinha que a gente pode pegar, tem limão, tem... Vixe, tem de tudo, tem todos os temperinhos, Tem salão de jogos, tem. né? Então é um condomínio legal que vale a pena o valor que a gente paga isso aqui muito feliz, porque é um condomínio realmente muito bom e os apartamentos também são novíssimos, não é isso? Então, só para vocês poderem também saber quanto que as pessoas que dividem casa, dividem aluguel por aqui pagam, pelo que nós viemos pesquisando nos últimos meses, geralmente o pessoal oferece um quarto numa casa de geralmente 2 ou 3 quartos para um casal por 450, 400 dólares semanais. Algumas vezes as contas já estão inclusas, mas outras não. Só que sobre as contas a gente vai falar mais para frente para vocês. Então, o próximo gasto é o valor com o supermercado. Então, nós gastamos por semana 217 dólares só com o supermercado. Então, nós fazemos todas as refeições em casa, café da manhã, almoço e janta. Então, eu acho que é um valor ok. É um valor bem ok, porque a gente não se priva de nada. A gente come bastante proteína, tem tudo que a gente precisa. A gente não passa vontade nesse valor. Só que nós confessamos para vocês, que vai entrar um pouco mais à frente, mas nós confessamos para vocês que nós também costumamos sair muito para poder jantar ou almoçar. Final de semana a gente costuma tomar café da manhã na rua, então isso daí também influencia nesse gasto com o supermercado. Ele poderia ser mais elevado se nós fizéssemos literalmente todas as refeições dos 7 dias da semana em casa, mas nós não fazemos. Então vocês vão ver que vai ter um gasto aí até que um pouquinho elevado com o restaurante também. Sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto você falava? Que quando a gente ia no supermercado, principalmente em Townsville, a gente comprava um monte de frutinha congelada para fazer shake. Isso. Aí o atendente sempre perguntava, vocês vão vender isso? Você lembra? Lembro. Então, o nosso próximo gasto é com gasolina. Costumamos abastecer 70 dólares por semana
e usamos bastante o carro. Isso, utilizamos bastante. Nós geralmente utilizamos para ir e voltar do trabalho, normal, e ainda conseguimos fazer um pouquinho de delivery nas nossas horas vagas. Geralmente a gente faz ali durante o final de semana, ou uma vez ou outra durante a semana também. Então é um valor que particularmente eu acho ok, mas a título de comparação, quando nós trabalhávamos somente com delivery, esse valor ele era dobrado. Nós gastávamos cerca de US$ 140 por semana, mas também nós fazíamos delivery os 7 dias da semana, não, 7 não, mas pelo menos os 6 dias da semana sem parar. Então acabava que era um valor bem elevado. Então esses US$ 70 está bem ok. O nosso carro ele é bem beberrão, eu diria, né? Nós já tivemos experiência também com carros híbridos, por exemplo, onde nós gastávamos cerca de US$ 40 por semana. Então vai depender muito do veículo que você pegar. Então esses US$ 70 é um tanque cheio. Isso E mesmo, eu de uma SUV. acho o valor bem ok. E o próximo gasto é com o seguro do carro. E, gente, já precisamos usar o seguro do nosso carro com um mês de carro novo, viu? E nem foi a gente o causador do acidente. Mas graças a Deus foi uma coisa que salvou a gente e, gente, é obrigatório, você tem que ter um seguro desse. Tem um seguro que é mais baratinho, que vai incluso já quando você faz o pagamento do documento do carro, mas esse outro seguro, eu recomendo que vocês façam ele se você adquirir um veículo aqui na Austrália. Porque existem inúmeros carros caríssimos rodando aqui pela cidade, então a chance de você bater numa Porsche, numa Ferrari, numa McLaren e por aí vai é enorme. Então, por favor, faça um seguro de carro como esse. E o nosso seguro, eu diria até que ele é um pouquinho caro, viu? US$ 28 por semana, a gente teve que incluir alguns adicionais, como a troca de vidro. Que, inclusive, precisamos trocar o nosso vidro, porque mesmo. Trincou. Isso mesmo. Bem pequenininho. Então, a gente pagou US$ 10 a mais, né, por isso. Enfim, a gente Sim. teve que adicionar um valor extra para poder fazer essas trocas de vidro sem nenhuma cobrança adicional. Então, todas as vezes que a gente precisar durante um ano trocar o vidro do carro, ele vai ser substituído sem nenhum custo adicional. Então, justamente por isso que o nosso seguro ficou um pouquinho mais caro. Outra coisa também é que nós somos novos aqui no país. Então, esse foi o nosso primeiro seguro. Então, conforme você vai renovando, que você vai ganhando histórico aqui pelo país, o seu seguro consecutivamente começa a ficar um pouco mais barato. Sim, e lembrando que esse seguro do carro está incluso nós dois. Isso mesmo. Então, ainda falando sobre seguro, vamos falar sobre o nosso plano de seguro saúde, que eu diria que é o plano mais básico, né, que a gente paga, e o valor dele é R$ 22,90 por semana. É um valor ok, né? É, um valor ok. Esse valor por semana tá certo. É por semana. Tá certo. É porque assim. É barato. É porque algumas contas nós pagamos mensal, outras quinzenal. Então mesmo. eu joguei tudo por semana pra gente. Para ficar mais fácil, né? Pra ficar mais fácil. Isso mesmo, muito bom, parabéns. Por isso que você se confundiu, né? Foi. Só que olha, para você ver, aí quando você tem um seguro muito básico assim, igual esse aqui, quando você precisa fazer alguma coisa que esse seguro não cobre, meu amigo, prepara teu bolso. Porque, por exemplo, eu tive um problema dentário meses atrás e quando eu tentei utilizar o seguro, ele não cobria. Não era isso? Mesmo. Então eu tive que desembolsar. Você lembra ainda dos valores? Eu não lembro agora de cabeça. Nossa, não estava lembro. no roteiro. Não lembro, acho que foi uns $500. Isso mesmo, para poder fazer um reparo na obturação. Duas obturações, Duas né? obturações, isso mesmo. Então, dentista por aqui, por exemplo, é um gasto, meu amigo, que se você não tiver preparado, pode tirar muito aí do seu bolso. Mas não é algo assim que, tipo assim, vai sangrar o seu bolso e tudo mais. Só que é um valor considerável, olha só, o valor do seguro... Você não está esperando, né? Isso mesmo, o valor do seguro é 20 e poucos dólares por semana. Então, se você adicionasse um pouquinho mais para poder ter uma cobertura dentária também, por exemplo, você não teria um gasto como esse, um imprevisto de mais de 500 dólares. Então, eu recomendo que você faça um seguro melhor. Faça um seguro melhor. Esse aqui realmente é só pra gente ter o seguro, mas é o básico do básico. É para casos emergenciais. Não cobre gestação. Agora nós vamos falar aqui de alguns gastos que são essenciais, né? Que são os gastos de casa, né? As contas de casa e as despesas que nós temos com celular e por aí vai. Isso. Então, nosso plano de celular, nós pagamos $20 por semana para nós dois. Eu confesso que quando a gente assinou esse plano, a gente pegou o plano que tinha mais gigas, não foi? Isso mesmo. Porque a gente estava com medo de ficar sem internet e tudo, mas acabou que esse plano, eu acredito que... eu acredito que ele está bem carinho. Então, esse plano é $20 por semana que a gente paga. Isso mesmo. E a galera que está vindo da Europa vai sentir falta, porque lá geralmente a internet é ilimitada. Isso. E por aqui ainda tem aquela mesma
palhaçada que tem pelo Brasil de cobrar por giga, né? Então a galera que utiliza muito dados móveis vai lembrar aí de quando estava no Brasil. Sim, e o nosso plano é o da Optus e Aham. realmente às vezes deixa a desejar, porque é bem ruinzinho. Mas É, eu bem vejo o pessoal ruinzinho. reclamando de todos os planos aqui, porque a internet não funciona muito A bem. internet na Austrália, no geral, não funciona muito bem, Uhum, né? Por todas as cidades que nós passamos, todo mundo sempre reclamava das mesmas coisas. A velocidade de internet aqui é ruim no país todo, cara. Eu ainda não vi ninguém falando tão bem assim. E inclusive até quando você contrata internet para sua casa, porque nós temos internet em casa também, Wi-Fi, não é boa. Então é complicado, cara. O negócio de internet sim. por aqui eu acho bem judiado, né? E falando ainda sobre o plano de internet, nós pagamos o Wi-Fi. Então, recentemente começamos a pagar o Wi-Fi, porque realmente a internet estava deixando a desejar. Então, o pacote de Wi-Fi que nós pagamos é $22 por semana. Então, é um valor ok. É um valor ok, é um pacote de fibra ótica que entrega até um pouco mais de velocidade. Eu estou falando aqui para a galera que é mais exigente, né, com esse tipo Uhum. de assunto. Então te entrega uma estabilidade melhor, mas mesmo assim, para poder fazer upload e por aí vai, não é legal não, tá? Então a galera que curte jogar e tudo mais vai ter dor de cabeça quando contratar a internet aqui pela Austrália. Próximo tópico é o gasto com energia. Eu confesso que eu estava bem apreensiva com esse valor, porque eu perguntava para todos os nossos amigos e eles não sabiam quanto que eles pagavam de energia. Porque, igual a gente falou para vocês, a maioria deles é incluso no aluguel. Então, o pessoal não sabia quanto que pagava. Então, como o gasto é por mês, gente, quanto que vai vir essa energia? Porque a gente usa bastante, né? Utiliza muito. Eu cozinho todos os dias, então eu uso o fogão elétrico, a gente banha com água quente, a gente usa ar-condicionado todos os dias, todos Isso. os dias, não é? A gente chega em casa, o ar-condicionado já está ligado e a gente utiliza ar-condicionado na sala, no quarto, na casa toda praticamente, Sim, né? e o pessoal fala que aquele ar-condicionado embutido é o que mais gasta. É. Então eu estava bem apreensiva, mas o valor chegou. Então, o valor por semana que a gente paga é $26 por semana. Então, eu achei um valor bem justo. É um valor ok, eu também gostei. Eu achei que seria mais caro, mas realmente foi um valor bom. Eu Uhum, fiquei feliz de pagar isso daí. eu também. Então, o próximo tópico é o valor da água. Então, esse está incluso a água e o gás, porque a gente toma banho de água quente. Isso mesmo. Então, o valor que a gente paga por semana, gente, eu me surpreendi, é $9,75 por semana. Então, é um valor ok. Uhum. A gente banha todo dia. Gente, esse negócio de banho é engraçado. Porque meu irmão, quando morava com uma africana, ela veio reclamar pra gente que meu irmão banhava todos os dias. Então, o custo da água deles ia ser muito caro. Disparou, foi. Bom, agora por último, mas não menos importante, o gasto com lazer. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, justamente por isso, nós deixamos aqui no final, porque o lazer é algo que é muito, mas muito relativo e é muito particular. Porque, por exemplo, eu e a Isadora, nós não costumamos beber e nós não temos nenhum vício. Então, justamente por isso, o nosso gasto ele é bem pequenininho a se comparar com as pessoas que, por exemplo, gostam de sair, gostam de curtir uma balada, visitar um pub, fumam ou bebem, consomem bebida alcoólica, Uhum. né? Porque esse tipo de coisa aqui pela Austrália é bem caro. Então, o nosso gasto com lazer por aqui ficou numa média de $74,80. Mas eu diria que dá para arredondar para $100, Uhum. porque tem meses que a gente acaba gastando um pouquinho a mais, tirando o pé do freio. Só que o nosso gasto com lazer, ele basicamente é o gasto com saídas. Então nós Pra costumamos comer. ir no restaurante para poder jantar, tomar café da manhã e por aí vai. Então é um valor que é bem tranquilo. Quando a gente sai para jantar, a gente não costuma pedir nenhuma bebida alcoólica, Uhum. o que faz com que a nossa conta fique barata. Então, se você também tem esse perfil, muito provavelmente o seu gasto com lazer vai se enquadrar aqui. Agora, se você fuma, consome bebida alcoólica ou curte sair para balada, por exemplo, o seu gasto com lazer, ele provavelmente vai ser o dobro ou o triplo desse valor que eu acabei de Sim. mencionar, né? Nossa, eu já trabalhei com uma menina que eu perguntei, gente, quanto que você gasta na sua carteira de cigarro? Ela, Isa, eu fumo uma carteira por dia e eu gasto $20. Gente, é muito caro, é muito E, dinheiro. e isso porque eu acho que muito provavelmente ela consome do cigarro paralelo, porque uma carteira de cigarro por aqui pode ficar aí de $30 a $50 É, tranquilamente. É um sim. valor bem caro. Bebida alcoólica também não fica para trás. Tipo, uma caixinha de cerveja geralmente fica na base de uns $30. Uhum. Então, se você
consome alguma dessas duas coisas, o seu gasto com lazer ele vai ser bem mais elevado do que esse que eu acabei de mencionar para vocês. E aí tem alguns poréns aqui agora que a gente precisa falar antes de dar o resultado final, que é o quê? Eu e a Isadora, nós não precisamos gastar com academia, quer dizer, não mais. Sim. Porque como tem academia aqui no nosso condomínio, nós utilizamos ela. Porém, nós tínhamos um plano de academia que era bem ok, era um plano barato, Sim. que ficava cerca de $10 semanais para cada um. Porém, nós, ao chegarmos aqui em Brisbane, nós percebemos que os planos de academia aqui, eles geralmente costumam custar acima de $20, não é isso? Isso, entre 20 a 35 dólares, porque cobre muita coisa. Tem algumas aulas de pilates, enfim, tem algumas classes também, por isso que é um Alguns valor extras, né? tão elevado. Isso mesmo. Então, se você frequenta academia, então já coloca esse valor da academia, que eu acho que é interessante você acrescentar isso no seu orçamento. Porém, no nosso valor total, não vai ter academia. Outra coisa que não vai ter, e eu não coloquei, foi o corte de cabelo, Sim. né? Eu costumo geralmente cortar o cabelo uma vez por mês e eu corto em qualquer lugar, cara. Então, esse valor, ele flutua muito. Eu já cortei em lugares que custavam de 15 a 20 dólares, como eu também já cortei em lugares que custam 40 dólares. A maioria dos lugares geralmente cobram 40 dólares para o corte masculino. Mas eu, sinceramente, eu vou em qualquer lugar. Então eu gasto cerca de 20 dólares por mês com corte de cabelo, o que é um valor bem insignificante no seu gasto mensal. Já no meu caso, eu não costumo ir no salão arrumar as unhas. Então, eu já fui uma vez e eu paguei 90 dólares, que foi pé e mão que eu fiz. Mas é isso, mas eu vejo as meninas fazendo todo final de semana e gastando isso. Isso que eu falei, 80, 90, por aí. E é a unha simples, tá? Não é a unha com gel, é a unha simples, tradicional. Pois bem, então o valor total do nosso custo de vida aqui na Austrália ficou em 1.172 dólares e 85 cents. O que, diga-se de passagem, é um valor ok pra gente, né? Por que eu tô falando isso? E aí eu quero um tempinho aqui para poder me explicar. Porque apenas um do casal trabalhando full time consegue manter esse custo de vida aqui. O que te dá, de certa forma, até uma paz de espírito, né? Eu não estou dizendo que o aluguel aqui pela Austrália é barato, porque não é. Porém, um do casal, né, um trabalhando full time, consegue manter esse valor de aluguel tranquilamente. Não só do aluguel, né, do custo de vida total, basicamente. Se você ganha ali de 30 a 35 dólares por hora aqui na Austrália, você consegue, no final da semana, tirar livre aí pelo menos 1.100 dólares. O que eu diria que é o valor suficiente para poder pagar essas contas que vocês acabaram de ver. Então acaba sobrando, eu não diria sobrando, porque, gente, além desses custos aqui, você tem que ver que também, de vez em quando, a gente sai para poder comprar uma roupa, comprar um objeto, um eletrônico e tudo mais. Então esse valor aqui é das contas fixas, somente. Então não estou dizendo que o salário da outra pessoa sobra inteiramente para ela, porque não sobra. Sempre tem imprevistos. E imprevistos acontecem, então a gente sabe que esse valor ele não fica nesse valor enxutinho que vocês estão vendo. E lembrando também, não só imprevistos com alguma coisa assim, mas também renovação de visto. Gente, Verdade. é muito caro você renovar um visto por aqui. Outra coisa também importante de se ressaltar, por isso que nesse final tem que tomar muito cuidado, porque senão vem muita gente aqui brigando, é que nós não somos estudantes. Justamente por isso, nós não temos o gasto com escola, que eu diria que é um dos maiores aqui, não diria o maior, mas é um dos maiores que você provavelmente terá se você vier com visto de estudos aqui para a Austrália. Porque não é barato a escola e o valor do visto também está cada ano que passa maior. Então, justamente por isso, se você vier para cá com o visto de estudo, é importante que você consulte, veja com o pessoal que está com esse tipo de visto, quanto que eles gastam em média ou quanto que eles têm que guardar em média por semana para poder renovar o visto depois de, sei lá, 3 meses, 6 meses, não sei. Então você tem que tomar cuidado com esse gasto também, porque ele é um gasto significativo. Eu e Isadora não temos esse gasto e é justamente por isso que a nossa vida acaba sendo um pouco mais tranquila, eu diria, do que quem vem com visto de estudos aqui para o país. Bom, então é isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você que está planejando a imigrar aqui para a Austrália.
Olha, se até aqui você ainda não deixou o like, por favor, não esquece de deixar o like aqui no canal e verificar se você está inscrito. Afinal de contas, o YouTube tem o costume feio aí de desinscrever muitas pessoas que não acompanham com tanta frequência um certo canal. Então, verifica aqui se a sua inscrição está ativa no nosso canal e, por favor, se não tiver, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem algum questionamento sobre os nossos gastos mensal ou se tem alguma dúvida que a gente acabou esquecendo de falar aqui no vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder todos vocês, beleza? Então, um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.